Fala, galera. Bom, eu sei que eu vou fazer uma coisa, vamos combinar isso diferente. Eu não vou mais falar, tipo, não vou sumir a partir de agora. Sumir de novo. Tipo, a gente vai parar de falar sobre sumir. Eu não vou mais falar sobre isso, a pauta foi completamente excluída da minha vida. Porque que acontece? Eu fico dizendo que eu não vou sumir e aí acaba dando as tretas e eu tenho que sumir. Então assim, eu acho que é mais prático pra todo mundo que essa pauta não seja mais discutida, né? Então a partir de agora ela nunca existiu. Pra quem tava se perguntando, sim, estou vivíssimo, passei na minha faculdade, estou de férias, emocional tá equilibrado, tá estabilizado? Não, não tá. Mas a gente tá tentando, a terapia tá existindo. Bom, no vídeo de hoje eu vou estar continuando aquela série que eu estava fazendo, respondendo as perguntas frequentes sobre as temporadas de American Horror Story. Eu fiz sobre Murder House e Coven, mas eu tinha explicado pra vocês que eu ia adiantar Coven por causa do crossover da próxima temporada, mas eu vou continuar agora com as outras temporadas que eu ainda não falei. Ou seja, nesse vídeo eu vou estar falando sobre Asylum, que foi a temporada que eu pulei. E eu sei que é uma temporada que tem muito assunto e muita gente ficou muito confusa com essa temporada. É assim, todo mundo que eu conheço que não gostou muito de Asylum dá esse argumento de que a temporada foi muito confusa, tiveram uns temas aí que não tinham nada a ver com nada, e assim, na real, eu acho o roteiro de Asylum muito bem construído, apesar de ser um roteiro muito complexo, o que acaba que algumas pessoas realmente não entendem, o que não quer dizer que vocês sejam burros ou incompetentes, ou tenham uma capacidade cognitiva menor do que as outras pessoas. É simplesmente uma temporada que exige mais atenção, e às vezes você perdeu um detalhe ou outro que foram importantes. Então a ideia desse vídeo é justamente esclarecer esses pequenas coisinhas que você pode ter perdido, e fazer com que você entenda a temporada e ache ela boa também. Porque afinal ela é boa mesmo. Isso aí não tá em pauta de discussão. Asylum não tá nessa pauta. Coven tá nessa pauta? Tá, porque eu não gosto, eu gosto de discutir isso. Mas Asylum que eu gosto, eu acho que não tem discussão. Eu acho que é boa. E é boa. Bom, antes de começar o vídeo, sempre lembrar vocês de se inscrever aqui no canal se vocês ainda não são inscritos. Dá like nesse vídeo se vocês ainda não deram, porque tem gente que esquece de dar esse like. E esse like ajuda pra caralho. Então assim, dá o likezinho, se inscreve no canal, que não custa nada. Você tá assistindo porque você gosta, então vai lá e se inscreve. Lembrando também que todas as nossas redes sociais estão aqui embaixo, então só olhar na descrição que tem lá todas as nossas redes. São muitas, eu vou demorar pra citar todas elas, mas segue a gente lá, que aí vocês ficam sabendo de tudo em primeira mão. Vou deixar aqui na tela também o meu Instagram e o meu outro canal aqui no YouTube, se vocês ainda não conhecem, dêem uma olhada lá, se inscrevam lá também, que eu posto conteúdo lá também, apesar de que eu estou sumido dos dois canais, mas a gente vai resolver esse problema nos dois. E é isso, agora é vinheta. Vinheta. Bom, a primeira pergunta que eu vou estar respondendo aqui nesse vídeo é uma pergunta que realmente muita gente já me fez, eu já expliquei isso para alguns amigos meus, e acabou que ficou meio confuso ali na série, porque era muita informação. Que era por que o Kit foi parar em Briarcliff se ele não tinha feito nada demais, ele não era maluco e nem nada, e por que ele foi incriminado pelos crimes do Bloodyface, que, como a gente já sabe, não foram crimes que ele cometeu. Bom, a gente sabe que o Kit era casado com a Alma, que era uma mulher negra, e eles viviam ali naquela fazenda deles, meio afastados de todo mundo, e o que acontece é que encontram o corpo de uma mulher negra do lado da casa do Kit, né, nos terrenos ali da casa dele, sem a cabeça dela, né, decapitada. Só que o que tinha acontecido? O Kit e a Alma tinham acabado de serem abduzidos por ETs, o que meio que deixou ele bem confuso, até porque ele voltou sozinho e ela não voltou, então ele também não sabia do paradeiro dela e nem tinha nada pra dizer pra polícia, ou pelo menos mostrar ela viva pra provar que não era ela, a mulher decapitada no quintal dele, e como era uma mulher negra e todos sabiam que ele era casado com uma mulher negra, porque tinham pouquíssimos casais interraciais naquela época, então assim, ele era relativamente conhecidinho na cidade, ele acabou sendo condenado pelo crime de ter matado a Alma, quando na realidade não foi o que aconteceu. Só que tudo bem, aí ele ia ser incriminado por ter assassinado a esposa dele, mas não justificaria ele ir para um manicômio, sim para a cadeia. Só que aí o que acontece é o seguinte, ele conta pros policiais toda essa treta de que ele foi abduzido e aquela coisa toda, e obviamente ninguém acredita nele, e aí ele acaba sendo mandado pra Briarcliff como uma pessoa desequilibrada mentalmente, porque ele, né, acreditava realmente que ele tinha sido abduzido, apesar de que ninguém acreditava nisso. E depois que ele tá em Briarcliff, o Bloodyface, né, o Dr. Fredson, que a gente já sabe que é o verdadeiro Bloodyface, ele consegue fazer o Kit acreditar que tá maluco e confessar os crimes, mesmo não tendo sido ele que cometeu. E aí ele grava e meio que consegue de fato incriminar o Kit pelo que tinha acontecido. Então, já que a gente tá falando aqui do Kit, da Alma e de toda essa vibe de extraterrestres e de por que tinham ETs em Asylum, essa é uma coisa que eu ouço muito de todo mundo que não gosta de Asylum, que ficou confuso com Asylum, que é por que demônios tinham extraterrestres em Asylum, o que tem a ver? Era uma série que tinha nazismo, uma temporada que tinha, enfim, assassinato e manicômio e religião, e do nada atacaram um monte de ET. Nada a ver com a história, nada a ver com o contexto. O contexto é o seguinte, a década de 60, que é a mesma década em que é passado Asylum, no caso a década que a gente acompanha ali na temporada, foi a mesma década em que todos esses relatos de abdução e esses casos de ufologia começaram a aparecer nos Estados Unidos. As pessoas começaram a especular quais eram as intenções dos extraterrestres, as pessoas acreditavam realmente que nós estávamos sendo visitados frequentemente por eles. Muitas pessoas ainda acreditam,
eu sou uma delas, mas a questão é, nos anos 60 isso começou a ser debatido, principalmente por causa de um caso em especial, que foi o caso do Barney e da Betty Hill, que relataram com muitos detalhes essa experiência deles, de terem sido abduzidos, espetados e abertos os cacetes. Cara, eu parei a filmagem aqui rapidinho, porque tem um barulho muito estranho passando aqui no céu. Que sempre me preocupa um pouco, porque eu moro no Rio de Janeiro, e aqui não passa avião. Não no Rio de Janeiro, mas onde eu moro não passa. E aí, não sei o que é. Mas eu vou fingir que eu não escutei, igual quando eu escuto tiro. E eu finjo que eu não escutei. Mas bom, voltando pro caso do Barney e da Betty Hill. Eles relataram para as autoridades ali com muitos detalhes o que tinha acontecido com eles. E foi um dos principais casos e basicamente o que desencadeou todos os outros relatos. As pessoas meio que se sentiram na liberdade de saírem contando o que aconteceu com elas, porque o Barney e a Betty tinham lá contado a história deles. Inclusive, não é coincidência, o Barney e a Betty foram um casal que inspirou a Alma e o Kit nessa temporada. Então, assim, o Kit e a Alma também foram inspirados num caso real. Foi esse caso que foi o que desencadeou todos os outros, que aconteceu nos anos 60. Então, na verdade, a existência de ETs ali é porque, de fato, na década de 60, teve um contexto dessas histórias sobre ufologia e extraterrestre começarem a aparecer. Outra dúvida que as pessoas têm muito é de por que os extraterrestres abduzem frequentemente o Kit. Bom, isso é dito pela Grace em um dos episódios, de que a genética dele interessa muito a eles, porque ele é uma pessoa de mente aberta, enfim, uma pessoa que teria ali pontos genéticos que interessavam os ETs. Mas em momento nenhum diz exatamente o que eles pretendiam com o Kit, até porque nunca foi relatado precisamente com ninguém quais eram as intenções de um ET ao abduzir uma pessoa. Algumas pessoas especulam que se eles abduzissem pessoas, seria uma tentativa de conhecer a nossa espécie, ou fazer um experimento na nossa espécie, às vezes introduzir alguma coisa na gente, como né, as pessoas falam de coisas introduzidas pelo ânus nas pessoas que foram abduzidas, por uma tentativa também de rastreamento, ver onde que a gente está, o que a gente está fazendo. Enfim, os motivos para um extraterrestre abduzir uma pessoa são os mais diversos do mundo. Todo mundo sai dando 15 teorias diferentes. Quem foi abduzido conta uma história, quem não foi conta outra história. Então, assim, não é explicado exatamente por que os ETs abduzem o Kit, mas mostra que eles têm um interesse grande nele. Eles, inclusive, tem uma cena que eles extraem o esperma do Kit. Então, assim, estavam fazendo experiências, mas o motivo específico não é dito em momento nenhum. Uma outra dúvida que a gente recebeu muito foi em relação àquelas criaturas que estavam no bosque, que a Mary Eunice ia lá e alimentava. Algumas pessoas não entenderam se eram zumbis, o que eles eram. Na realidade, eles são frutos de experiências praticadas pelo Dr. Arden. Como a gente sabe, o Dr. Arden ele era nazista e ele fazia essas experiências. Ele foi sim inspirado no médico nazista real, que também fazia esse tipo de experiência. Porém, não era exclusividade desse médico que inspirou o Dr. Arden esse tipo de experiência. Assim, é uma coisa que, infelizmente, os nazistas faziam e muito. Eles testaram muitas e muitas coisas nos judeus e pessoas que eram capturadas para os campos de concentração. Muitos dos avanços e experiências, etc., que existiram nessa época da Segunda Guerra foram praticadas e descobertas e efetuadas pelos nazistas. Então, assim, não era uma particularidade do Dr. Arden, mas ele fazia essas experiências e o que dava lá de resultado ele soltava nesse bosque. O intuito dele com essas experiências era criar pessoas que fossem resistentes à radiação. Então ele tentava evoluir o corpo delas de uma forma que elas resistissem a isso, mas dava uma porrada de efeito colateral, ficava todo mundo deformado, cheio de problema, e aí ele soltava lá e alimentava. Acredito eu, para poder continuar observando os espécimes lá dele, mas enfim, eram essas as criaturas que estavam no bosque, não eram zumbis, nem ETs, nem nada. Existem 2 episódios em Asylum que geraram bastante confusão, que foi o I Am Anne Frank parte 1 e o I Am Anne Frank parte 2. Que mostra uma mulher que é internada em Briarcliff que acredita de fato que ela é Anne Frank, ela insiste isso pra todo mundo, e ela consegue levantar tantas coisas que parecem evidências sobre a vida dela e da Anne Frank, das pessoas que tinham ao redor da Anne Frank, que acaba que muita gente acredita que de fato ela é Anne Frank. Mas eu vou explicar pra vocês quem ela era. Bom, esse rolê todo é explicado pelo marido dela quando ele conversa com a Sister Jude, e ele explica que na verdade quando ela tava ali com uns 8 meses de gravidez mais ou menos, eles foram a Boston e assistiram uma peça sobre a vida da Anne Frank. Ela já tinha lido o diário da Anne Frank, e aí depois que ela teve o filho, ela começou a se sentir muito impotente, porque a criança chorava o tempo todo, ela não conseguia controlar a criança, e ela começou a se fazer de surda e sair de casa e estudar sobre o nazismo na biblioteca, já que ela sempre ouviu que, enfim, ela parecia Anne Frank, elas nasceram na mesma época, ela desenvolveu uma obsessão louca por ela desde a época que ela viu essa peça, que mexeu muito com o psicológico dela, e ela começou a estudar tudo sobre a Alemanha nazista e judeus, etc, etc, acabou que isso virou a maior pauta da vida dela, e ela absorveu pra ela de que ela era Anne Frank de qualquer jeito. Só que você percebe durante os episódios e de tudo que é explicado que na verdade ela não é Anne Frank, ela só sabe muito sobre a vida da Anne Frank porque ela estudou muito sobre a vida dela, e o fato de que ela conhece o Dr. Arden e que ela diz a identidade real dele, mesmo que ela não seja ninguém que interagiu com ele, é explicado numa das últimas cenas, ou na última cena do 2º episódio, onde mostra que no quarto dela, lá no mural que ela montava todo o mapa de pesquisa dela sobre o nazismo, tinha uma foto do Dr. Arden ainda com uniforme de nazista, enfim, ainda lá nos campos de concentração. Então, assim, na realidade ela já tinha visto o rosto dele
por causa dessa foto, ela já tinha estudado alguma coisa sobre a vida dele por causa dessa foto, mas não, ela não era Anne Frank, não, ela não foi para nenhum campo de concentração, ela só era uma pessoa desequilibrada que estudou muito sobre a vida da Anne Frank e que absorveu para ela de que ela era Anne Frank. Tem uma cena que ficou muito famosa em Asylum, que é a cena em que o Anjo da Morte discute com o demônio que está possuindo a Mary Eunice. Discute ele com ela, mas na verdade é com o demônio. Ele o tempo todo fala em questões tipo como se eles se conhecessem, etc. E muitas pessoas não entenderam o que era o Anjo da Morte, se ele também era um demônio. Isso ficou muito confuso na cabeça de algumas pessoas, mas eu vou explicar pra vocês o que aconteceu. Bom, todo mundo que tem um conhecimento aí básico da mitologia católica sabe que o demônio, ou seja, Lúcifer, nada mais é do que um anjo caído, um anjo que foi tirado do céu. E o Anjo da Morte, ele é um anjo que ainda tá lá no céu. Então assim, em teoria os dois são anjos, eles são, né, conviviam no mesmo espaço, porém um foi tirado de lá, começou a hoje em dia possuir pessoas para poder praticar o mal, enquanto o outro vem aqui para poder levar as pessoas lá para o lugar bom. Explicando assim bem básico, bem simples, do que eu também não entendo muito a mitologia católica, mas assim, explicando o que é necessário saber, os dois eram anjos, esse caiu, esse não, e eles se encontraram aqui na Terra, onde os dois conseguem acessar, que esse não acessa mais lá em cima e esse não acessa lá embaixo. Mas aqui eles acessam os dois. Uma outra coisa que também gerou muita dúvida nessa temporada é quando a Sister Jude é internada em Briarcliff e ela começa a enxergar aquela outra detenta igual o Anjo da Morte. E as pessoas não entendiam muito bem se era de fato o Anjo da Morte, se não era. Essa é muito simples, na realidade não era o Anjo da Morte. A Sister Jude simplesmente estava muito incomodada de que ela sentia que a morte estava chegando mais perto dela, então ela começa a alucinar que essa detenta, que é colega de... Detenta não é detenta, no caso, né? A internada lá. Não sei como é que fala. Paciente. A outra paciente é a Anjo da Morte. Mas não é a Anjo da Morte. Ou Anjo da Morte. Ficou muito confusa essa frase. Mas enfim, não era ela. Era só uma alucinação da Sister Jude por uma questão de remédios e uma questão de muito medo de que realmente fosse. Mas não era. E para finalizar, uma explicação bem rápida sobre a frase: se você olhar nos olhos do mal, ele vai olhar de volta para você. Explicando de forma muito simples essa frase, ela basicamente significa que quando você busca conhecer o verdadeiro mal das pessoas, ou o verdadeiro mal do lugar, ou enfim, você busca o mal e você quer olhar nos olhos dele, é muito provável que ou aconteça algo de negativo, porque você vai descobrir uma coisa que você não queria, ou você vai conhecer uma coisa que vai te prejudicar, ou enfim, coisas desse tipo. Ou também pode fazer com que você desperte mal em você, porque às vezes você tem contato com uma coisa que você nunca teve contato, com um grau de maldade que você nunca teve contato, e isso faça você descobrir uma maldade em você. É basicamente isso que essa frase significa. Ela foi aplicada em alguns momentos na série, você consegue ver isso se repetindo várias vezes na série, mas o significado da frase é esse. Bom, espero que todas as dúvidas tenham sido esclarecidas. Se alguma não foi, pode deixar aqui nos comentários que a gente vai tentar responder a todo mundo que ainda ficou com alguma questão aí sobre essa temporada. O próximo vídeo que eu vou fazer vai ser sobre American Horror Story Freak Show, 4ª temporada da série, e assim por diante. Espero que até a série lançar eu tenha conseguido fazer todos. Vai dar certo. Mais uma vez, pedir pra vocês se inscreverem aqui no canal se vocês ainda não são inscritos, darem like nesse vídeo se vocês não deram, e curtir a gente nas nossas redes sociais, me seguir lá no outro canal. Tudo aquilo que eu já pedi tá aqui na descrição. Dá uma lida lá e segue a gente. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.